Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Luiz Gleidson. Muito prazer te receber aqui, mais uma live de domingo. Deus tem colocado no nosso coração, aqui diretamente do nosso Ministério Adoração e Graça. Para quem não sabe ainda, nosso ministério fica aqui no Conjunto Sancler, quadra B, rua 29. Você é o nosso convidado todo especial nesse domingo para estar aqui com a sua família, e sempre pela manhã a gente está aqui trazendo uma palavra de Deus para teu coração. E hoje o tema, nós vamos falar sobre a morte física e a morte espiritual. O que é que a Bíblia nos fala sobre esse tema? É muito importante hoje para os nossos dias, porque tem muitas pessoas que realmente não sabem. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Então a morte física, ela faz parte de todo o ser, de todo homem, de todo ser humano, de toda mulher. Todos vamos morrer. O problema é que a Bíblia fala que essa morte física, ela pode ser tanto espiritual. Está passando um avião aí, mas vamos continuar. Você que está chegando agora, dê o seu like, compartilhe. Então essa morte física, você pode em vida ainda ter a escolha de escolher o caminho que você quer seguir, né? Porque quando a gente vai ver aqui para a Bíblia, aqui em Gênesis 3, quando entrou o pecado no mundo, o Senhor falou para Adão, para eles não tocarem no fruto. O Senhor testou eles, a obediência dele, e o ser humano realmente não conseguiu obedecer aquilo que o Senhor pediu, e entrou essa morte física ao homem. Então essa morte está determinada a todos os homens. Agora o problema é como vamos descer a sepultura com essa morte física, porque tem muitas pessoas que realmente não creem na palavra de Deus e estão morrendo, não entregam a sua vida para Cristo, até porque não tem o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, ou até mesmo porque não acreditam nessas coisas, porque a Bíblia foi escrita pelos homens, acreditamos, inspirado por Deus. E você tem que crer, tudo na Bíblia é pela fé. Se você não crer na palavra de Deus, fica difícil realmente você entender essas coisas. Mas eu estou aqui, talvez você esteja aí no leito de um hospital, talvez você precisa ouvir essa palavra essa manhã que Deus colocou no meu coração. Diz assim em Gênesis 3, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode nos acompanhar nesse momento. Gênesis 3, 4 e 13 diz assim: Mas disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Olha que o Senhor fala. Sempre o Senhor lhe avisa antes de acontecer algo na nossa vida. Se você é um servo, se você é uma serva, sempre o Senhor lhe te dá um sinal antes, para que você não venha fazer aquilo que não é a sua vontade. Ele sempre alerta antes, porque ele não deixa nenhum ser humano enganado. Mas nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Repetindo o versículo 3, Gênesis 3, do 3 ao 4 e o versículo 13. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, você que está chegando agora pela manhã aqui nessa live especial de domingo. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Olha que ele diz, vírgula, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então Deus foi muito claro quando ele falou para o casal que ele criou, Adão e Eva, que não era para eles tocar na árvore, porque o dia que eles tocassem naquela árvore, eles morreriam. E olha como Satanás, quando Satanás vem falar com Eva, porque a serpente é Satanás. Apocalipse 12 diz que a serpente é o grande dragão, né? Então a serpente é Satanás, o grande dragão, quase não sai. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Veja que Deus falou no versículo 3 que se eles tocassem, eles morreriam. E Satanás sempre vem falando ao contrário. Satanás, ele distorce a palavra de Deus. Ele não quer que você creia na palavra de Deus. Por isso que ele diz, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão.
o Senhor falou que se eles tocassem, eles morreriam. E no versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher, porque o Senhor já tinha intimidade com o casal. O Senhor passava ali no jardim para visitar eles, e nesse dia foi um dia diferente. Como o Senhor já sabe todas as coisas, ele pergunta para ela. O Senhor perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Será que o Senhor não sabia o que ela tinha feito? Claro que ele sabia, mas o nosso Deus é Deus de intimidade, é Deus de relação. Ele sempre quer saber, ele sempre quer ouvir a nossa voz. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi da árvore da vida. E a Bíblia diz que ela comeu e deu a seu marido, e entrou o pecado no mundo, e Deus expulsou eles do jardim do Éden e guardou-os com seus querubins. Então aí entrou o pecado no mundo, o homem foi afastado da presença do Senhor. Ele era um filho criado por Deus. Deus criou Adão, Deus gerou Adão, Deus fez a Eva para ele, mas eles desobedeceram, eles foram afastados da presença do Senhor. E agora, para você se chegar a Deus, para você ser uma pessoa, um cristão, uma pessoa que crê na Bíblia, você precisa se chegar, você precisa conhecer como é que você vai se chegar a Deus. Porque você, quando Eva e Adão caem, se eles morressem sem o Senhor, porque eles morreram, né? E tantas pessoas já morreram, se essas pessoas morrerem sem a salvação, a gente vai ver lá na frente que não vai ter mais oportunidade para elas, porque o livro de Hebreus diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, enquanto em vida você tem que tomar uma atitude. Se você serve a Deus, se você continua nesse mundo de pecado, ou se você realmente entrega a sua vida para Cristo e passa a ter uma nova atitude diante da sociedade, diante desse mundo, viu? Então vamos ver aqui mais um texto que está em Romanos, que como o homem foi afastado com a queda, a depravação total foi a todos os homens, porque somos descendentes de Adão e Eva. Então você já nasce um pecador. Então você está afastado da presença de Deus como filho. Então agora, para você se chegar a Ele, só existe um meio, que é através do único e suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui em Romanos 5. Você pode agora ir a Romanos 5, que está escrito assim no versículo 19, 20 e 21. Amém? Acompanhe comigo e seja edificado na sua manhã. Você que está chegando agora, dê um like aí, compartilhe essa live. Eu creio que Deus vai falar a muitos corações nessa manhã. Diz assim o texto, Romanos 5, 19, 20 e 21. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, a desobediência do casal. Interessante que foi Eva que comeu o fruto primeiro e deu para Adão, mas aqui Deus usa a desobediência de um só homem. Deus parece que coloca a culpa em Adão. Por quê? Porque o homem é o cabeça da família, o homem é o cabeça da parte eclesiástica das coisas instituída por Deus nessa terra. Por isso que tem os pastores, por isso que tem os diáconos, os presbíteros, o corpo da igreja em geral, que o apóstolo Paulo fala tanto no livro de Efésios, de Gálatas, você pode ler. Mas não é o foco da nossa live hoje é a morte espiritual. Logo assim, como por meio, versículo 19, da desobediência de um só homem, Adão e Eva, muitos foram feitos pecadores. Todos nós somos pecadores, porque somos descendentes de Adão e Eva, como eu já falei. Assim também, por meio da obediência. Veja que o que é que está envolvido aqui? Dois tópicos na vida do crente. Se ele desobedece a Deus,
Se ele não conhece a Deus, ele está afastado do reino de Deus. Agora, se ele passa a crer no Senhor Jesus Cristo, se ele passa a partir de hoje dar testemunho que ele é um crente, que ele é uma pessoa de Deus, ele vai viver o quê? Na obediência a quem? Vamos descobrir agora. Vou repetir o versículo para você, e você que está chegando agora, Romanos 5, 19, 20, 21. O tema é a morte espiritual e a morte física. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único, veja que já mudou, de um único homem, muitos serão feitos justos. E quem é esse único homem? É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, nosso Salvador, nosso Cristo, nosso ungido. Então, você só pode entrar de novo no reino de Deus através da obediência a Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele não divide, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide com o pastor, não divide com o padre, não divide com os artistas, com os jogadores. A gente viu esses dias agora como é tão forte a idolatria no meio do mundo, das coisas que acontecem no dia a dia no mundo, na sociedade. Agora, esses dias, foi manchete em todos os jornais a morte de Diego Maradona. É interessante que, quando ele morreu, muitas pessoas foram lá no seu velório prestar homenagem, né? Interessante que, quando ele estava vivo, essas pessoas não iam atrás dele, né? E essas pessoas, é uma idolatria tão forte, tão pesada em cima da pessoa, que isso desagrada muito a Deus. E então Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Você não pode idolatrar ninguém. É contra os preceitos do Senhor. Por quê? Porque ele é o único homem, ele é o único Salvador. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar idolatrando tudo, o seu carro, a sua casa, seu cachorro, o artista da televisão. Por quê? Porque essas pessoas não têm conhecimento ainda da palavra do Senhor. Amém? Aqui no versículo 20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. A graça está aí para todo mundo, para toda a sociedade. A graça de Deus, ela é tão forte que Deus abençoa até o ímpio. Se você for estudar o Evangelho de Mateus, você vai ver que lá em Mateus, se eu não me engano, 5,45, diz que o sol é para justos e injustos. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é tão forte, porque somos falhos, somos pecadores, que ela transborda até mesmo por aqueles que não querem seguir a Deus, e Deus respeita a sua vontade. Mas é da vontade de Deus, é do caráter de Deus que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas por Ele, porque Ele é o único que pode te dar a salvação. Se você está no leito de hospital, nesse momento, ouvindo essa live, entregue a sua vida para Cristo, confesse que você é um pecador e que Ele ressuscitou dos mortos, e você estará garantido, terá um passaporte para a vida eterna. Versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, porque morremos quando Adão e Eva caiu, entrou a morte física no mundo. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo. Então você só vai ter o seu passaporte, você só vai ter a vida eterna se você conceder, se você seguir, se você for obediente à palavra, se realmente você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador dessa terra.
Amém? Então, se você tem Cristo, você vai morrer, todos vão morrer. Logo lá na frente eu vou falar mais sobre isso. Dê um like, seja bem-vindo você que está chegando agora nessa live especial de domingo. Você está aqui no Ministério Adoração e Graça, coloque um comentário aí, ajude essa live chegar a muitos corações, a muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. A gente está aqui num tema sobre o tema morte espiritual e a morte física, ou vice-versa, a morte física ou a morte espiritual. Então, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Caímos com Adão, mas seremos vivificados em Cristo Jesus. Por quê? Se eu morrer hoje, ou você morrer hoje, se você é um cristão, você morreu na morte física, mas você já está garantido na ressurreição dos mortos. Então é isso que as pessoas têm que entender, que existe uma esperança. E a vida não acaba aqui só com a nossa morte física, existe um mundo espiritual. E existe a morte espiritual. Qual é a morte espiritual? É uma pessoa que morre sem a sua salvação. Então, se ela morrer sem a sua salvação, ela morreu tanto fisicamente como espiritualmente. Por quê? Porque ela não serviu a Deus em vida. Ela não fez nada para Deus em vida. Mas a graça de Deus é tão grande que se você confessar no último momento da tua vida que Jesus Cristo é o Salvador, você será salvo. Foi isso que aconteceu com um ladrão da cruz ao lado de Jesus. Ele creu, ele confessou, ele fez coisas erradas durante toda a sua vida, mas foi a graça de Deus. Lá ele reconheceu que ele era o Salvador e o Senhor falou: você estará comigo no reino do céu, você estará comigo no paraíso. Vamos ler mais um texto aqui que está em 1 Coríntios 15, 22, 23, 25 e 26. Olha que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo ele foi levantado para pregar para os gentios e ele sistematizou toda a sua teologia para realmente mostrar que é em Cristo que as pessoas têm que ser vivificados. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 15, 22. Isso aqui, há uma esperança, há uma promessa, a vida não acaba aqui, meu irmão. O diabo quer que tu pense isso. Deus está falando: olha, eu posso te dar a vida eterna. Deus está falando: olha, eu tenho uma esperança para ti. E o diabo está dizendo que não. O diabo quer que você acredite que não existe uma ressurreição pós-vida, que não existe, que acabou tudo. E Deus está falando: existe sim uma esperança, existe sim a ressurreição. Se você morrer com Cristo, você será vivificado com Cristo. Então existe essa esperança, mas o inimigo quer colocar na cabeça de todo mundo, o sistema que está hoje aí no mundo, quer colocar na cabeça das pessoas que não existe essa esperança. Então, se não existe essa esperança, o apóstolo Paulo bateu forte nisso. Então, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não veio, não morreu na cruz do Calvário, então é vã a nossa fé. O que estamos fazendo na igreja se a gente não crê nessa esperança? Então, a gente tem que crer, a igreja tem essa esperança. Então, meu amado irmão, você que está chegando aí, eu estou vendo aqui o Daniel Laredo, a Rosiane Garcia está assistindo aqui a gente. E você pode compartilhar essa live aí e Deus deu esse suporte para a gente através de fazer essas lives, nesse momento difícil que estamos atravessando, que é essa pandemia, mas mesmo assim, Deus ele tem guardado a gente, tem dado a sua graça, tem cuidado de famílias, apesar de muitos cristãos estarem morrendo, perdendo a sua vida por causa da pandemia, mas a graça de Deus é muito maior. Se essas pessoas morrerem com Cristo, quando Ele voltar, elas vão ressuscitar do pó da terra, que a gente já vai ver lá na frente desse estudo, amém? Se você está gostando, dê um like aí, compartilha essa live para chegar a muitos corações. Seja bem-vindo aí. Aí tem mais uma pessoa ali em cima que o nome não está aparecendo, mas pode aí compartilhar, ficar ligadinho aí na live que nós vamos aprender a palavra do Senhor. Estamos num tema aqui, a morte física e espiritual. Então no 23 ele diz assim: mas cada um
por sua vez. Por que ele diz isso? Porque Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Por isso que João fala em Apocalipse 1 que ele é o primogênito dos mortos. Porque eu e você não temos poder para isso. Eu vou ler o versículo e vou te explicar. Mas cada um por sua vez, olha que ele diz, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier buscar a sua igreja, no arrebatamento que nós cremos, os que lhe pertencem. Então, Cristo foi o único que morreu e ressuscitou, porque só ele tem o poder de dar vida e tirar a vida. Então, quando ele cria Adão, ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Então, só ele pode tirar e só ele pode dar. Então, nem eu e você temos esse poder de ressuscitar. Eu não tenho poder de morrer e ressuscitar, mas Cristo foi o único que morreu e pelo seu próprio poder ressuscitou. Então, Cristo é o nosso maior exemplo, a nossa maior esperança que existe uma vida após essa morte física. Existe a nossa vida espiritual no reino eterno com o nosso Deus. Então, há essa esperança para toda a igreja. É uma pena que muitos irmãos estão perdendo essa esperança e nem acreditam mais que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar. Olha o que ele diz no 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Os inimigos de todos os templos da igreja vão ter que se curvar diante da glória que ainda há de ser revelado, o apóstolo Paulo vir aí na era do porvir. Olha que o Zezinho está também aqui assistindo a nossa live. Seja bem-vindo, Zezinho, viu? Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Compartilha aí a nossa live com os teus amigos para que eles possam ouvir a palavra do Senhor. E no 26 ele diz assim, nós estamos aqui em 1 Coríntios 15, e no 26 ele diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque quem é que gosta de morrer? Quem é que quer perder a sua vida? Ninguém. Ninguém quer perder seu pai, ninguém quer perder seu filho, ninguém quer perder um amigo, uma pessoa que a pessoa ama. Mas olha o segredo, olha que Deus nos dá essa esperança, essa segurança. E se eu morrer em Cristo, quando Ele voltar, Ele vai me ressuscitar. E Ele deixou essa prova, quando você vai ler a Bíblia, por isso que Cristo ressuscitou muitas pessoas. Jesus ressuscitou a Lázaro, mais de 3 dias ali no pó da terra. Cristo veio no 4º dia, ressuscitou ele para mostrar que Ele tem o poder de ressuscitar. Ele deixou isso como exemplo para a igreja. Ele ressuscitou ali o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Então Deus, Ele nos dá essa esperança, que Ele é o primogênito dos mortos e que Ele pode ressuscitar. O problema é a morte física. Com quem eu vou morrer? Se eu vou morrer sem a minha salvação, sem Deus, como é que eu vou fazer isso? Então nós temos que realmente crer e acreditar, ter fé que existe sim o pós-morte, existe uma vida, porque as pessoas hoje elas estão perdendo a sua salvação porque não acreditam nisso, né? As pessoas preferem levar a sua vida da sua maneira e Deus está dizendo, ei, existe uma esperança para ti se tu morreres comigo, um dia eu vou te ressuscitar do pó da terra. Então essa esperança é para toda a igreja, é para todo mundo, para todas aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento do Evangelho. Olha essa promessa que eu vou te dizer, olha essa promessa, essa palavra que eu vou te falar agora, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo. Ele diz aqui no versículo 51 de Coríntios, Paulo diz assim, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ele está dizendo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. O que é isso, pastor? Como assim? Ele está dizendo que quando Cristo voltar a essa terra para buscar sua igreja na sua vinda,
Aqueles que estiverem vivos no arrebatamento, no momento que ele vir buscar a sua igreja, essas pessoas não vão dormir no pó da terra, elas não vão morrer, mas elas serão imediatamente arrebatadas para encontrar com ele nos ares. E vai ser um mistério, ele diz. No 52 ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele está dizendo que todas aquelas pessoas que já morreram, que tiveram a sua morte física, quando ele voltar, elas serão as primeiras a serem levantadas do pó da terra. Não importa onde elas estiverem, não importa se elas morreram ali no Titanic, estão lá no fundo do mar, não importa onde elas estão, de lá a morte vai ser tragada, de lá Deus vai agarrar, vai arrebatar. O original diz que Deus ele vai trazer, vai pegar as pessoas com força dessa terra. Por quê? Porque as pessoas não querem sair daqui, principalmente aquelas que têm tudo nessa terra, aquelas que são materialistas, que almejam somente ter as coisas materiais nessa terra, que não é errado, mas que não acreditam nessas coisas. Deus está falando: olha, você pode ter de tudo nessa terra, basta você crer, basta você se esforçar, que eu posso te dar, mas tem uma vida a mais, independente de qualquer coisa, se você é pobre, rico, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus está falando de uma esperança. Deus está falando que Ele vai ressuscitar todas as pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, quando Ele voltar na sua vinda. E aqueles que no momento da sua vinda, Paulo está dizendo, estiverem vivos, estiverem servindo ao Senhor, em obediência ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Meu irmão, isso é muito lindo. O mundo não quer que você creia nessas coisas. O sistema não quer que você creia nessa coisa, porque o sistema é do maligno. Nós temos que entender uma coisa: o mundo, tudo que é na terra, a Bíblia diz que foi Deus que criou, tudo é dele. Agora, o sistema que rege esse mundo é de Satanás. Então, Satanás, o sistema, a mídia, tudo que tem no mundo é realmente para tirar o foco das coisas de Deus. E Deus está dizendo aqui: olha, há uma esperança, há uma Bíblia, há um conhecimento, há uma porta da graça para você que almeja conhecer o Senhor. Só tem uma maneira de conhecer o Senhor: é através da pregação do Evangelho que você está ouvindo agora para a edificação da tua vida, e através da tua intimidade com Deus, você pregar uma Bíblia, começar a ler os textos, começar a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Deus vai abrir o leque da revelação para você nas Escrituras e você será uma bênção. É muito importante. Eu me lembro que eu era cantor no mundo, viajei aí todo o Brasil, cantando, fazendo música para as outras bandas, e a gente almejava muitas coisas nessa terra, né? Mas quando a gente realmente vai conhecer o mundo espiritual, as coisas do Senhor, a gente vê que realmente tudo não passa de uma ilusão. Não é errado a pessoa almejar alguma coisa, o seu sonho na sua vida, mas que Deus quer que isso seja com equilíbrio. Então Deus me tirou desse mundo, meu irmão, do mundo de estar num palco, tocar para 15, 10 mil pessoas, para hoje vir pregar a sua palavra. Eu tinha um sonho quando eu era cantor do mundo, cantei 15 anos no mundo, e hoje eu estou servindo ao Senhor 12 anos, sou um pastor do Senhor, né? Me considero um pastor do seu reino, um pastor que procura ensinar na palavra, mostrar na palavra, na Bíblia, para que a pessoa não venha ter dúvida, só basta ela crer. Então Deus, quando Ele nos tira do mundo, Ele tira um homem do mundo, então um drogado do mundo, um artista do mundo, Ele tira para a glória dele, para aquelas pessoas verem: poxa, aquele rapaz fazia sucesso no mundo, a música dele era bonita e hoje ele é pastor,
está servindo ao Senhor. Para muitos isso não é importante, mas para quem crê em Deus, para quem gosta das coisas de Deus, para quem acredita que Deus tem um plano maravilhoso para toda a humanidade, para você, meu irmão, minha irmã, para a tua família, quando a gente entende o mundo espiritual, porque há um mundo espiritual, assim como há um mundo espiritual do bem, há também um mundo espiritual das trevas. Existe o bem e o mal, existe o certo e o errado. Agora a escolha tem que ser nossa. Qual é o caminho que a gente vai trilhar? Qual é o caminho que a gente vai seguir? É o caminho da verdade? O caminho da verdade te leva para a vida eterna, não te leva para a perdição. O caminho da desobediência te leva para a morte física e para a morte espiritual. Então, é muito perigoso isso. Meu irmão, para que arriscar? Eu te pergunto, para que você vai arriscar? Se você não acredita, mas pelo menos não arrisque. Não arrisque, meu irmão. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Deus ele vai voltar. Jesus Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso já faz 2000 anos essa promessa. Só que um dia para Deus é 1000 anos. Não importa se o Senhor vai voltar na nossa geração, se Ele vai voltar na outra geração, isso não importa para Deus. O que importa é a igreja, é o cristão, é o servo, fazer a sua parte na sua era, no momento que ele está vivendo. Quantas pessoas, se você olhar aí para trás, já morreram? Quantas pessoas, pastores, mestres, doutores, já morreram, mas deixaram o seu legado? Os apóstolos é um grande exemplo. Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, Marcos foram apóstolos que deixaram o seu legado, que deixaram os seus escritos para nós. E foi a preço de sangue. Esses homens foram martirizados. Esses homens foram desprezados pela sociedade romana, do Império Romano de sua época. E hoje não muda muita coisa. Se você quer servir a Deus, você é visto muitas das vezes como um cafona, como uma pessoa antiquada, mas não é. Quando você passa a crer nas coisas espirituais do Senhor, você passa a ser diferente, Você não vai deixar de ser um pecador, você não vai deixar de errar, porque ninguém é perfeito. Não existe a perfeição no homem, mas o que nos melhora é a graça de Deus, é a comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus, que faz com que a gente suporte o que o ímpio não pode suportar. Vou te dar um exemplo. O crente, quando ele está em tribulação e sofrimento, ele vai orar, vai para a casa de Deus. O ímpio, quando ele está em tribulação e sofrimento, ele vai encher a cara dele na gelada, na prostituição, para matar o vazio da alma dele, porque todos nós temos um vazio e nós precisamos, porque todo ser humano tem a essência de Deus. Amém? Apesar de ser um pecador, mas todo ser humano tem a essência de Deus. Se você não adora a Deus, você vai adorar o mundo. Por quê? Porque as pessoas que idolatram Maradona, Pelé, todos os jogadores, artistas, a idolatria é tão pesada, essas pessoas falam de idolatria como se fosse uma coisa assim simples, e não é. É abominação ao Senhor. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Viu? Então nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor. Josué, quando ele estava ali no momento difícil da sua vida com a sua família, que Deus fez a promessa, leia Josué. Depois do Pentateuco vem o livro de Josué. Quando Moisés morre, o cajado passa para Josué. E o Senhor vai fortalecer, ser corajoso, Josué, ser valente, meu filho, porque não será fácil você ganhar a terra prometida, não será fácil, meu irmão, a gente permanecer fiel a Deus nessa terra com tudo que o mundo nos oferece. Mas olha o que o Senhor está te falando. Seja bem-vindo, Del Sanches. Mas olha o que o Senhor está te falando. Olha, nesse mundo corrompido pela maldade, pela violência, pela pandemia, os sinais estão aí na cara de todo mundo. Pandemia, a violência, a maldade, o feminicídio, o homem não melhorou.
né? O homem só melhora quando ele tem o Espírito Santo de Deus. E isso se ele viver em comunhão com Deus, porque tem muitos cristãos que abandonaram a fé, apostataram da fé. Não estão mais na igreja, abandonaram o bar, abandonaram a sua comunhão com Deus. E grande será o preço naquele dia quando o Senhor voltar. Então não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de comunhão, de testemunho perante a sociedade, viu? Então há uma esperança para ti. Você pode me perguntar, e como é que eu faço, pastor Luiz, para me obter a minha salvação, para me ter a comunhão com o Senhor, para mim não perder, ter uma morte espiritual? Veja bem, o tema é sobre a morte física e morte espiritual. Vou explicar para você, você que chegou agora. A morte física, todos nós vamos morrer. Então, se Jesus não voltar, se Jesus não chegar em nossa era, em nosso tempo, todos nós vamos descer o pó da terra. Agora, o problema é o seguinte: você vai descer ao pó da terra, você vai morrer com a sua vida assim, do jeito que está, ou você é um servo do Senhor? Porque se você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você morrer, você vai ter a morte física, vai para o pó da terra. Só que quando ele voltar, você estará garantido numa vida eterna, porque há essa esperança. Então você vai ter a morte física, mas não a espiritual. A espiritual é quando uma pessoa morre sem a sua salvação. É quando uma pessoa viveu nesse mundo, não fez nada para o reino, não confessou o Senhor, não participou das coisas do Senhor e morreu sem a sua salvação. Então, quando ela ressuscitar, porque os ímpios também vão ressuscitar, Apocalipse diz, então essas pessoas que morrerem com Cristo, sem Cristo, elas vão ressuscitar somente para ir para o lago de fogo, que está preparado para o diabo e seus anjos. Então é muito perigoso isso. Então para que arriscar, irmão? Então confesse. Olha aqui que Romanos diz, Romanos 10, diz assim, 9 e 10 diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu tenho que crer que Jesus Cristo é o Senhor, eu tenho que crer que porque eu serei salvo se eu creio que Ele é o Senhor, que Ele ressuscitou, porque Ele veio como um verbo nessa terra, como um Logos. Ele veio e morreu pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Seja bem-vindo, meu tio Luiz, o Arlindo Júnior, que estão chegando aí na live. Então, se eu confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer, eu tenho que crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu tenho que crer que Jesus é o primogênito dos mortos, que ele veio a essa terra, que ele ressuscitou. Porque se eu não crer que Jesus ressuscitou, é isso que Paulo diz, é vã a minha fé. Se eu não crer na ressurreição, eu estou fora com o Senhor. Eu tenho que crer que ele veio nessa terra, que ele se esvaziou, que ele se verbalizou, e assim eu serei salvo. Ele continua no versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu tenho que demonstrar isso, que eu sou uma pessoa salva, através do meu testemunho, através da minha intimidade, da minha comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Então tem muitas pessoas que estão perdendo a sua vida, morrendo, indo para o pó da terra, sem essa esperança, de entregar a sua vida para Deus, né? Quantos nesse momento estão num leito de hospital, aí sem esperança, né? Sem esperança de uma vida com Deus? Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo diz que nós somos ainda muito mais pior de que éramos antes. Então, amado irmão e amada irmã, confesse, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Eu já te falei como é que se faz. Se você está aí na sua casa, você ainda que não conhece o Senhor, que não tem intimidade com o Senhor, é muito simples.
É só você se ajoelhar, é só você confessar, entregar a sua vida para Cristo. Procurar uma igreja para você congregar, para você fazer parte do corpo da igreja. Porque todos nós somos úteis para o reino. Deus quer usar todos nós. Deus quer usar a nossa vida, né, para ganhar outras pessoas, outras vidas nessa terra. E aqui em Atos também, 16, o apóstolo Paulo, depois de uma perseguição, Paulo é preso. Paulo apanhou, ele com Silas, mas mesmo assim louvaram, engrandeceram o nome do Senhor. E era com alegria que eles faziam isso, né? Eles tinham uma pureza tão forte que a gente não vê essa essência mais na igreja hoje. Porque as pessoas hoje, muitas pessoas são crentes somente por ser, somente por status. Mas Deus quer muito mais intimidade, Deus quer muito mais assim, um coração aquebrantado. Então esses homens, Paulo aqui está pregando na cidade de Éfeso, e Paulo aqui, essa moça, se você for ler aqui o versículo 16 todinho, você vai ver que Paulo ali, andando pelas ruas, ele viu uma moça que o rapaz contratou ela era tipo uma vidente, que existe muito isso, existe profeta, existe vidente, viu? Apesar de um vidente ser um profeta, mas quando ele faz as coisas do Senhor, porque o vidente ele pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, também o vidente ele pode ser um falso profeta. Então essa moça aqui, ela adivinhava. Então adivinhação, necromancia, médio não é de Deus, né? As coisas de Deus são diferentes. E Paulo, o versículo 16 todinho, você pode ler depois na sua casa, não é o foco desse tema, mas só para onde eu quero chegar aqui, no versículo 30 e 31. E depois de Paulo expulsar o espírito imundo daquela moça, porque ela dava lucro ao seu patrão, Paulo queria expulsar, queria matar Paulo naquele momento da cidade. E Paulo foi preso, foi um grande levante, quase Paulo morre. E lá na cadeia, Paulo evangelizava, porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E deu um terremoto, a Bíblia diz que deu um terremoto muito forte nesse dia, e começou a fugir presos do presídio, começou a sair todo mundo, e o carcereiro desesperado. Nós cremos que Paulo já estava evangelizando ele, porque ele estava acompanhando Paulo na prisão. Paulo estava amarrado com Silas na prisão, mas mesmo assim engrandecendo e louvando ao Senhor. E ele, naquele momento de tribulação, de dificuldade, ele perguntou para Paulo: Paulo, como é que eu faço para ser salvo? E Paulo responde aqui para ele no versículo 30 e 31, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Por que ele levou para fora? Por causa desse terremoto que eu lhe falei. Ele estava responsável por Paulo, por outros presos, e quando ele levou para fora, de tanto Paulo pregar para ele, ele falou: Paulo, e agora? Como é que eu faço para ser salvo? E Paulo, cheio do Espírito Santo, veja que é uma coisa que na pressa, a pessoa está fugindo, é uma coisa na pressa, a pessoa tem que decidir na hora, né? Uma coisa interessante. E Paulo responde no versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eles quem? Não foi só Paulo que respondeu. Todos aqueles que estavam lá presos, não só Paulo, não só Silas, mas todos aqueles que estavam ali presos pelo amor do Evangelho. Eles responderam bem alto para esse rapaz que estava ali acompanhando a prisão de Pedro. Falou para o carcereiro, ele falou: olha, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E serão salvos você e os de sua casa. Por quê? Porque quando você é luz na sua casa, quando você passa a ser um servo e dá testemunho disso, você vai ser luz para sua família. E você vai ganhando um, Jesus vai ganhando outro, e a família vai se convertendo, né? De vez em quando se converte um. Por quê? Porque você deu o primeiro passo no seu lar. Você deu o primeiro passo. Então, através da sua vida, muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão chegar
ao Senhor através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque você é do Senhor. Você é luz lá no seu lar, você é luz na sua casa, para a sua família, para os seus amigos. As pessoas vão te dizer, olha, aquela minha irmã, aquele meu irmão agora é um pastor, é um evangélico, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabemos que vivemos tempos difíceis, até mesmo na igreja, com um mau exemplo de muitos pastores, mas existem ainda muitos homens de Deus, mulheres de Deus que quando a gente vai ler tanto o Antigo como o Novo, são os remanescentes que Deus tem levantado nessa terra para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Então Deus, ele sempre trabalha com os remanescentes. Esses remanescentes são os linhas de frente que Deus levanta. E quem sabe nessa live você está me ouvindo hoje, Deus está dizendo, ei, você é meu instrumento, você é meu servo, você é minha serva. Entendeu? Então nós temos que fazer a nossa parte, porque são luz desse mundo. A maior luz foi Cristo, deixou o seu exemplo, veio aqui nessa terra, deixou o seu exemplo para os apóstolos, para toda a igreja, né? Então a gente tem que se tornar. Então quando a gente entende essas coisas, o mundo espiritual, a gente vê que há uma esperança. Então, como o nosso tema é a morte física e morte espiritual, não temos para onde correr. Temos que crer que Jesus ressuscitou do morto, e que se nós morrermos, estaremos garantidos com o nosso passaporte para uma vida eterna com Deus, né? E a gente percebe, irmãos, vocês que estão aí nessa live, que falar hoje dessas coisas não enche os olhos de muitas pessoas, porque as pessoas hoje elas estão interessadas só em bênção, só em milagre. As bênçãos é maravilhosa, eu gosto de bênção, você gosta, os milagres é maravilhoso, mas o foco do Evangelho é a vida eterna. O foco do Evangelho é um dia você estar a conhecer o Senhor pessoalmente. Então a igreja, ela tem que se voltar mais a pregar Bíblia, a falar mais de Jesus, falar da ressurreição, falar da vida eterna, falar que existe um Deus que não só cura, que não só faz os milagres, mas também que se eu morrer hoje, eu estarei garantido na vida eterna. Agora, se eu morrer sem a minha salvação, eu vou ressuscitar somente para ir para o pó da terra. Então não arrisque. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que está nesse momento aí sofrendo, você que não tem esperança da sua vida, entregue a sua vida para Cristo, confesse, faça um propósito com o Senhor. A gente vê muitos exemplos de irmãos que chegam na congregação, contam seus testemunhos, e eu acho isso muito lindo, meus irmãos. Quando as pessoas chegam aqui e falam, olha pastor, a minha vida era assim, a minha vida era uma vida, sabe, muito difícil no mundo, mas depois que eu tive um encontro com o Senhor, mudou completamente meu modo de ver o mundo, meu modo de ver as coisas. Hoje eu compartilho mais, hoje eu dou mais valor na família, dou mais valor na minha esposa, nos meus filhos. Isso é muito lindo, isso é o Evangelho que faz, é o poder da palavra de Deus. Mas nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, viu? O Senhor Jesus, Ele nos abençoa sempre na nossa jornada, na nossa caminhada. E você, meu irmão e minha irmã, é um instrumento que Deus quer usar nessa terra, para que o nome dele venha a ser glorificado. Nunca se envergonhe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, viu? A gente não pode, de maneira nenhuma, se envergonhar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus colocou na nossa mão, porque é muito lindo servir o Senhor em obediência de um só homem, né? O único homem, todos serão justos diante de Deus, que é o nosso Jesus Cristo. Então a nossa live já está terminando. Todo domingo a gente vai estar aqui falando sempre um tema. No próximo domingo, hoje eu ia falar sobre os sinais do fim dos tempos, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra, porque o Senhor queria falar com você assim. E é muito bom quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, né? O culto nas igrejas,
ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque às vezes é o dever do pastor de toda a igreja sempre levar uma palavra, sempre estar preparado, porque o Senhor fala que o obreiro ele tem que estar preparado. É interessante que quando a gente começa a fazer o culto, já aproveitando aqui, te convidando para estar aqui conosco, se você estiver aqui por Belém, hoje o nosso culto começa às 19 horas, está sendo uma bênção, nós estamos começando esse ministério e graças a Deus, Deus tem abençoado esse ministério. Tá? E hoje à noite a gente vai estar aqui. É interessante que quando a gente dá as oportunidades, Deus fala só na mesma linha. Por quê? Porque está sendo guiada pelo Espírito. Deus vai colocando no coração da gente as pessoas para a gente dar oportunidade e as coisas vão se encaixando. Isso é muito lindo porque isso envolve um mistério, um mundo espiritual. As coisas de Deus são finas, é linda demais, né? Mas nós precisamos buscar mais o Senhor. Então essa é a palavra e o convite está lançado para hoje à noite. Se você sentir no seu coração de estar aqui conosco, viu? É aqui no Conjunto Sancler Passarinha, no 40 horas, na Rua B, quadra B 29. Então nós estamos começando aqui um ministério, mas graças a Deus as famílias estão chegando e tem sido uma bênção. Nossos cultos aqui é dia de domingo, sempre às 19 horas até às 9 da noite, e também na quarta-feira. Na quarta-feira nós temos o culto de ensino, que é uma quarta para culto de ensino, e na outra quarta a gente abre para as nossas varoas, para as mulheres, para que elas venham a exercitar o seu ministério e também ter a sua oportunidade na casa do Senhor, viu? Apenas 2 cultos por enquanto, nós estamos com um mês de ministério, completamos agora 18 de novembro, um mês que nós abrimos esse ministério aqui no Conjunto Sancler. Eu estou aqui pastoreando junto com a missionária da Cialma e todos os nossos obreiros, viu? E você é muito bem-vindo aqui. Se você quiser fazer uma visita, vem aqui. Aqui você vai ser bem recebido e o foco do ministério sempre é pregar a palavra do Senhor, viu? Expor a palavra, porque é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos abençoa, ela que nos sara, ela que nos cura, nos limpa de todos os males, viu, meu irmão? Então eu te convido, compartilhe essa live com os nossos irmãos, para que essa palavra chegue a todos os nossos irmãos que precisam nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Você que ficou comigo até agora, eu pensei que eu ia gravar, olha como é que Deus faz. Eu pensei que eu marquei para gravar hoje 9 horas da manhã essa live, mas desde das 4 da manhã o Senhor me botou da cama e eu estou gravando para você. Coloquei aqui o celular aqui, montei tudo aqui, o notebook aqui para gravar essa live, porque quando Deus nos incomoda, a gente tem que fazer a vontade dele, viu? Tem que fazer, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, e todo domingo a gente vai estar aqui. É tipo como se fosse uma escola bíblica online dominical por enquanto aqui no ministério. Assim que o ministério crescer mais, a gente vai estar fazendo com toda a igreja essa live aqui, um culto pela manhã no domingo, começando 9 horas, terminando 10, para a glória do nosso Deus. Mas por enquanto, como a gente está começando o ministério, é só 2 cultos na semana, domingo e quarta, e você é o nosso convidado todo especial. Se você quiser fazer parte do nosso ministério, você pode também fazer parte aí nas redes sociais, divulgando, tem a nossa página aí, Ministério Adoração e Graça, tem os nossos folder, cartaz de divulgação. Você pode também nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor, viu? E é muito importante isso, porque hoje está se perdendo isso. Eu sou o tipo de pastor que eu acredito em todos os ministérios. Se o ministério prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, eu vou divulgar também os ministérios do meu irmão, da minha irmã, porque a obra não é minha, a obra é de Cristo, viu? Porque tem pessoas que ficam com ciúme, né, do ministério do outro irmão. Isso não é de Deus, porque o cabeça da igreja é Cristo, não sou eu, não é você, não é qualquer pastor, o reino de Deus. Então quanto mais a gente divulgar, quanto mais
a gente fazer a nossa parte, mais o reino vai crescer, mais pessoas vão ser edificadas e o nome do Senhor será glorificado. Viu, meu irmão? Então fique com Deus e Deus abençoe a tua vida. Vou orar por você que está comigo online aqui, você que segurou até agora. A gente já está encerrando e eu quero encerrar orando por todos vocês que estão online aqui. Amém? Domingo estarei aqui pela manhã com o próximo tema. A gente vai estar aqui para edificar a vida do Senhor. Você pode ligar essa live aí no som, se você quiser, para o teu vizinho ouvir a palavra do Senhor. E olha como Deus faz. A live é muito importante você fazer, meu irmão, viu? Por quê? Porque hoje Deus ele nos deu esse suporte das redes sociais. Eu também tenho um canal no YouTube. Se você quiser visitar, Escatologia Pura, Pastor Luiz Gleides, Escatologia Pura, esse também vai estar gravado lá, daqui a pouco eu vou passar para o canal. Por quê? Porque nós temos que divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Então, as redes sociais, ela nos dá esse suporte para que nós possamos divulgar a palavra do Senhor, não só aqui, olha, tem gente aqui que está, a Rosiane Garcia, a nossa prima lá de Mocajuba, né? Daqui para Mocajuba dá 220 quilômetros. Olha como a rede social é forte, né? E nós temos aqui os nossos irmãos que estão aqui perto da gente. Tem meu tio que estava também aqui lá de Mocajuba, está o Arlindo Júnior aqui, nosso missionário Arlindo Júnior, que está morando aqui perto conosco. E outros irmãos, tem o Del Sanches, tem pessoas espalhadas por todo mundo. Então eu creio que vai crescer esse trabalho. Todo domingo a gente vai estar aqui. Hoje à noite também vamos gravar aqui, fazer uma live já com toda a igreja, nosso culto, para todo o mundo. A live todo mundo está nos assistindo agora. Então isso é cumprimento de profecia, viu Del? Um abraço aí para ti, viu? Deus possa te abençoar. Então, por que cumprimento de profecia? Então, para o reino de Deus, para ele chegar ao seu fim, se está em Mateus 24, o evangelho precisa se expandir. Então, se você hoje faz uma live, ela vai para todo mundo. Uma pessoa ali no Japão, uma pessoa ali na China, nós sabemos que hoje na China os cristãos estão sendo perseguidos, as igrejas estão sendo saqueadas, fechadas, porque aquele país não serve a Deus, não conhece a Deus. Mas tem muitos cristãos ali na China dando exemplo, até mesmo sendo presos e morrendo pelo amor do Evangelho. Não só na China, também na Coreia do Norte. A gente vê os relatos dos missionários chegando no Sudão, na Nigéria, nos países muçulmanos. Então a live, o Facebook, o YouTube, não é para mim aparecer, nem outro irmão aparecer, mas sim aproveitar essas ferramentas que Deus está dando nas nossas mãos para divulgar a palavra do Senhor. Claro, as redes sociais, ela é para o bem e é para o mal. Então use para o bem, use para falar do amor de Cristo e use para fazer o bem, tá bom? Agora fecha teus olhos que eu vou orar e vou encerrar essa live para Deus abençoar a tua vida. Maravilhoso e eterno Deus, te apresento cada irmão, cada irmã nesse momento que está aqui comigo, ouvindo essa live, que aprendemos juntos, Senhor, um pouco da tua palavra. Eu quero nessa manhã, Pai, de domingo, hoje dia 29 de novembro, aproveitar essa oportunidade para profetizar na vida dos meus irmãos o melhor dessa terra, as bênçãos, as promessas, tudo aquilo, Senhor, que Tu tem a cada um de nós. Muitas bênçãos, muitas promessas serão cumpridas ainda em vida na nossa família, na nossa casa, no meio da nossa parentela, dos nossos filhos. E eu creio, Senhor, que a nossa família vai Te servir. Assim como Josué, que eu vou concluir agora, tomou aquela atitude, Senhor, de ele e a casa dele Te servir, que toda a nossa família nesse momento, que toda a nossa parentela, ela venha Te servir, ela venha ser bênção, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Eu Te glorifico nessa manhã e abençoa cada um, Senhor, nessa manhã que está assistindo nessa live e aqueles que ainda vão assistir, meu Pai, porque eu creio
que isso vai crescer para a glória do Teu nome. Que cada um que assistir essa live, Senhor, ele possa ser edificado, que ele possa ser consolado, que ele possa ser exortado pela Tua palavra, e que Tu venha abrir seus olhos espirituais para Te conhecer, e que essas pessoas possam ser, Senhor, dar grandes testemunhos, Senhor, de seres Teus servos, de seres fiéis a Ti. Abençoa cada ministério nesse momento, dessas pessoas que estão aqui comigo, essas pessoas que não Te conhecem. Abençoa, Senhor, que elas possam ser tocadas pelo poder da Tua palavra, que elas possam alcançar a sua salvação. Existe uma vida pós-morte, existe uma esperança, e essa esperança é Tu, Senhor. Yeshua HaMashiach, nosso Deus, nosso Cristo. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Sejam abençoados, meus irmãos e minha irmã. Está encerrada a nossa live. Até o próximo domingo, e te encontro hoje à noite aqui no nosso ministério. A partir das 19 horas estaremos aqui cultuando e louvando o Senhor. Amém? Como sempre. Tchau. Bye. Fui.